que ela foi influenciada por um mestre também chamado Jiaoku, não sei se já ouviu falar do Jiaoku. Mestre tibetano, o DK, né, que chama. Depois esse mesmo mestre passou muita informação para uma pessoa chamada Alice Bailey. Ouviu falar da Alice Bailey? Teve a Fundação Tibetana, foi muito espalhada pelo mundo inteiro, a Fundação Arcana, né, que chamava. É isso? Até hoje tem gente que segue ainda o trabalho, foi uma obra vastíssima, assim, foi o segundo período da informação verdadeira. Ao mesmo tempo, no início do século passado, tivemos várias informações de outros mestres, né? Por exemplo, Saint-Germain, Moria, o Tumi, né? Que também passaram outros ensinamentos para outras escolas paralelas, né? Todos com uma determinada informação. E era sabido que esses ensinamentos voltariam e seriam refeitos no final do século passado, quer dizer, a partir de 80, 90, por aí. Uma dessas pessoas que pegou e fez uma recopilação foi o Trigueirinho e o outro foi o Joshua David Stone lá nos Estados Unidos. Lembra da obra que ele tinha uma chamada Enciclopédia Espiritual? O Stone lá no Trigueirinho, lá nos Estados Unidos. Que também foi outro que desertou completamente. Esse sim, aí pela parte financeira, porque aquilo lá é... E tem uma outra coisa que nós estávamos comentando também hoje de manhã, assim, ó, que eu vejo hoje, que mesmo essas que eram chamadas verdadeiras escolas esotéricas, elas tinham dois lados sempre. Um era um mestre negativo e outro era um mestre positivo. Porque esse lado foi tão fortemente enganado, né? A espiritualidade foi tão fortemente assim... como é que se diz? Manipulada. Que eu vejo assim, que muitos verdadeiros buscadores se perderam, por quê? Porque estavam ficando doentes, estavam ficando obsidiados, vamos chamar assim, estavam ficando possessos. Por quê? Porque estavam seguindo a orientação desses falsos mestres, que se diziam os verdadeiros. Aí a pergunta que fica é, como que alguém poderia saber qual era a diferença de um e outro? Impossível. Impossível. Impossível, porque inclusive assim, ó, todo mundo sempre tem muita curiosidade justamente pelo astral, pelo ver coisas, pelo sentir coisas, né? E é muito fácil ser enganado por esse lado da sensação, da percepção, da mensagem, da canalização. É muito, muito fácil. E foi isso que aconteceu. Eles pegaram esse lado e disseram que era uma coisa e era outra. Bom, esse é o meu ponto de vista diante de tudo isso que a gente tem visto por aí. Mas voltando aqui, então, a informação que nós começamos a visualizar e a ver concordava muito com isso que é vinculado nessa obra, que fala desses principais centros energéticos planetários. E aí nós temos 7, assim, que são, por exemplo, aqui, Mistritlan, os Andes peruanos. Depois tem aqui Aurora, na região de Salto, no Uruguai. Ali, né? Depois tem Erx, em Córdoba, na Argentina. Tá? Depois tem Ibera, aqui na região do sul da Argentina. Depois tem Minas Gerais, que é lá o local onde eles moram, lá no Trigueirinho, né? Que é no sudeste do Brasil, fica em Minas Gerais. Depois... Oi? Sim, tem muita coisa. Depois tem aqui Luís Fátima, né? Que é lá na Península Ibérica, lá fica entre Portugal e França, né? É isso? Não ter contato? E depois tem tem um que não apareceu aí. Volta aí. Trancando um pouquinho. De novo. A Nutea, né, que é no mar do Japão. E cada um desses centros são regidos por uma chamada hierarquia, um mestre ascensionado. Tem uma explicaçãozinha aqui do que seja.
E esses são os 7 principais, né? Tem muitos outros que não foram nomeados aqui, que também são centros planetários, não propriamente intraterrenos, né? Podem ser só planetários, então tem uma diferença entre um e outro. E tem outros que são bases, que também são intra-oceânicos, né? Tem muita coisa além disso aqui. Mas então isso aqui, ó, aqui vocês podem ver, né? A diferença que era aqui, passou para cá. E houve toda uma troca também, assim, ó, além dessa troca da energia em si, também a troca, assim, ó, de como fazer, como conseguir essa concepção espiritual, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Um dos impulsos que a gente tem é essa energia, justamente renovando todo o conhecimento espiritual, que a gente sempre está reforçando essa ideia. Todo aquele conhecimento que vinha, por exemplo, de antes de lá de Shambhala, hoje ele está desvitalizado, quer dizer, não adianta fazer aquelas coisas de lá que não tem efeito nenhum na parte espiritual, né? Então tudo aquilo que era representado, a gente chama assim, ó, que isso aqui hoje é a energia feminina do planeta, né? E aquela parte lá de Shambhala era a energia masculina, então houve essa troca. E também, assim, todos os mestres que eram daquela configuração se desvitalizam, quer dizer, ou passam para o plano eterno, ou o ensinamento que deixaram não é válido mais, não tem mais aquele efeito. Então todas as práticas que eram feitas lá na parte do Oriente, todas elas estão perdendo totalmente a capacidade de te dar isso que é o progresso, a evolução real. Assim, por que as práticas antigas perdem? Porque justamente assim, pensa bem, pensa assim comigo. Porque assim, o pessoal, vou fazer assim, um mestre ascensionado lá, XY, o XY, diz assim, vou criar uma escola XY. Com técnicas. Aí ele faz assim, XY lá embaixo. Porque vem daqui, ó. Tá? Aí o XY diz, vou para cima. Mas os carinhas daqui continuam fazendo aquilo. E aí onde é que está a luz do mestre? Não tem energia mais. Isso, exatamente isso que eu quero dizer. Por isso que se chama de desvitalizar, entendeu? Então aquelas práticas estavam ligadas à energia do mestre. Sim, sempre. Todas E quando a energia vai embora, as práticas perdem a força. Exatamente. Seja, fica só fazendo a coisa. Maçonaria, Encontro para a Liberdade, Santos Lighthouse, o que mais? Invocações, tudo isso. Mas me diz se eu não estou errado, daí uma outra coisa toma lugar naquelas práticas. Né? Como? Isso é uma coisa aqui, por exemplo, assim. Isso aí que tá coisa fica batendo. Na melhor das hipóteses, não acontece mais nada. Na pior das hipóteses, isso que está falando aí a coisa continua acontecendo, né? E acontecendo muita. Só que coisa que não presta. Assim, uma coisa que esse mestre que deu toda essa obra para esse baile, ele dizia o seguinte aqui, o Jalku, né? Ele dizia assim aqui, muitos alunos e até discípulos vão acessar a minha informação quando eu não estiver mais aqui. Essa frase resume esse discurso todo que nós estamos fazendo. Que muitos alunos e até discípulos vão acessar as informações mesmo quando eu não esteja mais aqui. Quer dizer, estão pegando aquela coisa que ele deixou cristalizado, mas ele não está mais lá. Tá? Isso se chama o registro do Akasha, o registro de uma coisa do passado. Aí o cara vai lá e diz assim, o mestre de Jalku me falou tal coisa, e é igualzinho que estava no livro lá, o que é isso? Foi o mestre que falou para ele ou foi só o registro? Só o registro, sim. Isso é uma grande diferença assim, que a gente também tem que fazer assim, quando está acessando informações, né? Que eu vejo assim, a maioria acessa informação lixo planetário,
que é desvitalizado completamente nesse sentido que eu te disse aqui, que eu mostrei aqui no detalhezinho, e que acho que 90% das escolas que vendem antiga estão totalmente assim, né? Se perderam completamente. Quer dizer, perdeu o propósito da coisa. O propósito da coisa é a ascensão. E se tu não tem mais a força que te permite aquilo, então é a perda de tempo. Então o problema justamente que eu vejo assim, tem muitos métodos, muitos que a pessoa vai lá. Por exemplo, tem alguns que têm 3.000 anos, dizem assim, o método tem 3.000 anos, deve ser foi bom. descoberto lá no Egito e tal, e o cara canalizou e fez um monte de informação desse tamanho, 250 mil livros escritos, e a informação é totalmente para configuração energética, não só do planeta, mas interna, de 3.000 anos atrás, algo que já mudou completamente e está mudando ainda mais agora. Tá? Então, mesma coisa assim de se concentrar em chakras, isso mudou muito, não é mais assim. E vem, como eu estava falando para ele no início ali, vem não porque tu quer achar que tem tal chakra ou centro de energia, mas porque o teu ser interno diz hoje, tu vai te concentrar nisso, nessa parte, nessa região. Se tu obedecer isso, tu está fazendo muito mais, e aí sim tu é vitalizado de novo do que qualquer outra coisa. Discurso longo, tá? Eu achei muito interessante isso. Tá muito bom. Deu? Por favor. Porque eu me estruturou para nós, então, um monte de hora a gente se conecta com isso. Sim, porque a gente tem essa... Não, mais próximo. Os mais próximos agora. Não. Mas aquele é o centro. É o principal, né? O Mr. Clan seria o principal. Regente planetário, centro regente planetário, que eu chamo. Tá? Então, em vez de Shambhala, é Mr. Clan hoje. Só que ele não... Viram que as figurinhas ali tinham um negócio assim? Eu não consegui ler. Eu não consegui ler a última? A última. Vai, foi. Trancou esse negócio. Vê que tem um negocinho aqui em volta, assim. Isso, é que eu tentei fazer a rede energética planetária, mas ela não girou na hora. Bom, então assim, tá vendo ali que tem um tipo de um conezinho? Tá. Vai ligar nessa rede. Significa que esse conezinho não é só uma área, não é só essa área. Na verdade, ele se liga a uma rede energética que envolve todo o planeta. Então não importa, tu não tem que ir lá, entendeu? Essa é uma conexão. Então o detalhe assim, energia se conecta com energia. Se tu entrou naquela frequência, tu encontra ela, entendeu? Então tu não precisa estar em lugar nenhum. Quem falou isso? Isso, é isso aí mesmo. Tu não tem que estar em lugar nenhum, tu tem que estar em ti. Agora o que tu tem que fazer é elevar a tua consciência. Então, por exemplo, assim, olha só, quando a gente faz aquele troço de transmutação aqui nas quartas-feiras, o que a gente está fazendo? Não lembra isso que faz uma ponta assim com mais alto? Ou seja, na verdade a gente está abrindo para toda essa conexão. Não apenas aqui no nível planetário, mas também no nível solar, galáctico, e seja lá onde precisarem, que é o teu ritmo de fato. Então essa é a ideia, assim. O que mais? Vamos fazer uma pausa? Faça outro. Não tem lá. Aí. E o anterior, tu viu o que dizia? Eu posso ir mais grosso. Uma definição do que seria hierarquia. Hierarquia, a gente fala assim, não é só um ser, né? Sim, hierarquia são os discípulos, as pessoas coligadas àquele raio.
detalhe aqui de uma coisa que eu